Fala, doutores, doutoras, tudo bem? Bom, continuando então as nossas aulas sobre processo civil, vamos falar hoje sobre reconvenção. Bom, a reconvenção está inserida no novo CPC e é uma possibilidade jurídica de contra-ataque, tudo bem? Hoje, pelo artigo 343 do CPC, estabelece que a reconvenção ela está inserida dentro da contestação. Será um tópico dentro da contestação em que o réu terá a possibilidade de contra-atacar o pedido, os pedidos realizados pelo autor na sua petição inicial. Então, é a possibilidade do réu realizar pedidos contrários ao autor, ou seja, ele vai se tornar um autor dentro da sua defesa, realizando ali aos pedidos que lhe forem necessários com relação a essa demanda, tá? Então, o réu que agora se torna autor reconvinte, tudo bem? E o autor que agora passa a se tornar réu, se torna réu reconvindo, tudo bem? A reconvenção, ela tem como natureza jurídica a ação. Por quê? Porque, na verdade, trata-se realmente de um pedido realizado contra a parte contrária. Inclusive, terá que preencher alguns requisitos, condições da ação que nós já vamos estudar a seguir. E para esse motivo, é necessário que se preencha os requisitos estabelecidos pela legislação e os pressupostos processuais estabelecidos pela doutrina, que nós já vamos ver daqui a pouco. A reconvenção pelo novo CPC, ela buscou uma forma de facilitar, abrandou aí o excesso de formalismo que existia no Código Processual Civil de 1973. Tá? Ele, com base no princípio da instrumentalidade das formas, ele trouxe uma maior facilidade em se entender e se aplicar a reconvenção, inclusive por um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas de Processo Civil, E nós já vamos estudar, nós vamos falar daqui a pouco. A reconvenção, como eu disse anteriormente, é um pedido realizado dentro da contestação em desfavor do autor, ou seja, é o réu realizando a sua defesa, a sua contestação, e dentro da sua contestação ele vai abrir um tópico chamado reconvenção e ele vai pedir algo contrário ao autor. Imaginando-se uma situação, imagine-se que o autor ingressou com uma ação de indenização de danos materiais contra o seu cliente em razão de um acidente de trânsito. Ele alega que o seu cliente ultrapassou, estava em excesso de velocidade e em razão do excesso de velocidade, em razão da imprudência, da negligência, ocasionou lá um acidente, lhe trazendo prejuízos de grande monta. O seu cliente, obviamente, procura o seu escritório e fala: doutor, mentira, não aconteceu dessa forma, a forma como ocorreu é outra, quem estava errado era ele está pedindo aqui 30 mil reais de danos materiais, mas na verdade eu que fui o maior prejudicado, o conserto do meu veículo ficou em 40 mil reais. Então você, como advogado do réu, apresentará contestação e dentro da contestação você vai abrir um tópico chamado reconvenção e vai informar: excelência, além de todos os fatos trazidos na inicial serem inverídicos, faltar com a verdade, o meu cliente, o réu, agora autor, pede que o réu reconvinto, o autor da demanda, seja condenado a adimplir o valor de 40 mil reais que o réu teve que arcar com as despesas do conserto do seu veículo. Então veja, é a possibilidade do réu se tornar autor dentro do mesmo processo, fazendo-se valer na prática o princípio da economia processual. Ele não precisará ingressar com uma outra ação, ele poderá fazer isso dentro deste mesmo processo. Tá? O artigo 343 ele estabelece ali a possibilidade jurídica da reconvenção, olha ali a leitura dele. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Estabelece parágrafo 1º, a proposta reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar respostas no prazo de 15 dias, que é o prazo de contestação. A desistência da ação ou da ocorrência
da causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, pela sua natureza autônoma, tá? Nós já vamos explicar todos esses parágrafos dentro em breve. Parágrafo 3º. A reconvenção poderá ser proposta contra o autor e terceiros. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. E, por fim, parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente do oferecimento de contestação. Bom, a reconvenção, como dito anteriormente, ela tem natureza jurídica de ação, tudo bem? E por esse motivo, inclusive, tem que ser preenchidos os pressupostos processuais, condições da ação, entre outros ônus que nós já vamos tratar a seguir. O oferecimento da reconvenção, em via de regra, deve ser realizado dentro da contestação, diferentemente do que ocorria no Código de Processo Civil de 1973, que estabelecia que a reconvenção deveria ser protocolada, em petição apartada, em petição autônoma. Não mais hoje é a regra que estuda-se a reconvenção dentro da contestação. Entretanto, porém, todavia, nós vimos, no parágrafo 6º, estabelece que é possível sim que a petição seja apresentada em petição apartada aos autos. Lembrando que no juizado especial, a reconvenção, a nova reconvenção estudada aí pelo nosso novo CPC, ela se assemelha ao pedido contraposto que é estudado lá no juizado especial. Por quê? Porque no juizado especial, Lei 9.099, não autoriza a possibilidade de reconvenção. Mas lá existe um instrumento chamado pedido contraposto, que na prática é a mesma coisa que reconvenção, só acaba mudando então somente aí a nomenclatura, Intimação do autor e dos seus atos subsequentes. O autor, ele será intimado a se manifestar sobre a contestação apresentada, bem como sobre os termos da reconvenção apresentada. Inclusive, caso ele não o faça, obviamente será aplicado a ele os efeitos da revelia, ou seja, serão presumidos verdadeiros os fatos não impugnados em sede de impugnação pelos fatos arguidos na reconvenção. Então, o autor ele tem o dever de impugnar tudo aquilo que foi dito na reconvenção, sob pena de revelia parcial, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos arguidos na reconvenção. Até porque, como eu disse anteriormente, a reconvenção tem natureza de ação, Então tem que se tomar muito cuidado aí ao autor quando se verificar, na contestação a arguição de reconvenção. Como nós já havíamos dito anteriormente, a reconvenção ela possui autonomia. Tanto é que, se o processo originário for extinto, a reconvenção ainda será julgada pelo juiz. Condições da ação. Então, por ter uma autonomia e por ter uma natureza jurídica da ação, a reconvenção tem que preencher os pressupostos processuais e as condições da ação. Como condições da ação, nós temos a legitimidade ad causa. Então, aquele que for requerer, o autor reconvinte, que for apresentar a reconvenção contra o réu reconvindo, ele tem por obrigação preencher o requisito de legitimidade. Ou seja, aquilo que ele está requerendo, ele tem titularidade, ele tem legitimidade, de fato ele tem direito àquele crédito, de fato ele tem direito ao ingresso daquela ação. Então isso precisará obrigatoriamente ser preenchido, sob pena, obviamente, deste indeferimento ser julgado, sob pena desta reconvenção ser julgado extinto, ocorrer o seu indeferimento. Tá? Lembrando ainda que, sobre condições da ação dentro da reconvenção, é admitido a diminuição subjetiva das partes. O que é subjetiva? Pessoas, sujeitos. Então, por mais que exista um litisconsórcio ativo, é possível que quando nós formos apresentarmos a nossa reconvenção, apresentamos ela tão somente contra uma das partes e não a totalidade delas,
tá? E isso também é permitido que se ocorra o inverso, né? Ou seja, é permitido que essa legitimidade ocorra, né? Aliás, não só a diminuição, mas como também é admitido o aumento de pessoas dentro do polo desta demanda, que é previstos lá no parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 343, que fala que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, bem como poderá ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiros. Ou seja, o reconvinte poderá chamar ao processo terceiras pessoas para também responder à reconvenção, tá? Possibilidade aí permitida pelo parágrafo 3º e 4º do artigo 343. É importante observar que, como existe o litisconsórcio, é aplicável a regra, obviamente, do litisconsórcio, lá do artigo 113, bem como a regra do litisconsórcio multitudinário, que está lá previsto no parágrafo único, salvo melhor juízo, do artigo 113 do CPC. Tudo bem? O que é o litisconsórcio multitudinário? O juiz poderá limitar o número de pessoas no processo, né, para que não interfira na celeridade, no conhecimento, enfim, para que não prejudique os atos processuais. Ainda como condições de ação, nós temos o interesse de agir, né, que é formado pelo binômio necessidade e adequação, e eles também deverão ser preenchidos na propositura da reconvenção. Ou seja, eu preciso demonstrar ao juiz que realmente é necessária a propositura dessa reconvenção, e eu preciso demonstrar ainda que a reconvenção ela tem uma utilidade, ou seja, eu não estou ingressando com ela para questionar matérias de defesa. Até porque essas matérias de defesa terão que ser discutidas dentro da contestação. Eu tenho que trazer e demonstrar para o juiz que a utilidade dela é de contra-atacar o autor. Ou seja, o autor ingressou com processo contra o réu e o réu, em razão dessa demanda, aproveita a oportunidade e contra-ataca o autor com as despesas ou com os prejuízos que ele teve em razão daquela situação. Tudo bem? Imagine-se que uma pessoa está cobrando uma dívida indevida contra o seu cliente, ou uma dívida já paga. O seu cliente terá a possibilidade de, dentro da contestação, abrir um tópico que se chama reconvenção e contra-atacar, informando que aquela dívida já está paga e, em razão disso, ele quer a restituição em dobro daquilo que está sendo indevidamente cobrado nos termos do artigo 940 do Código Civil. Tá? Lembrando-se que na excepcional hipótese do réu não contestar, somente apresentando reconvenção haverá interesse em seu julgamento, não sendo caso de extinção. Então, em via de regra, a contestação ela não pode ser utilizada como mecanismo de defesa, porque o mecanismo de defesa é realizado através da contestação. Mas, como o parágrafo 6º autoriza a possibilidade da apresentação de reconvenção mesmo apartado, ou seja, sem a contestação, caso ele apresente alguma matéria de defesa dentro de reconvenção, o juiz, obviamente, depois realizará a análise devida e vai verificar se é caso de recebimento e deferimento ou não. Pressupostos processuais. Então, existem 4 pressupostos que deverão ser preenchidos para a apresentação de reconvenção. Primeiro, litispendência. É necessário que exista a demanda originária para que você, então, apresente a reconvenção. Eu não posso entrar com ação de reconvenção, tudo bem? Sem que exista uma ação originária para isso. B, identidade procedimental. É necessário que os procedimentos, tanto da reconvenção como da ação originária, sejam o mesmo procedimento. Não é admitido que existam procedimentos diversos. Tudo bem? Por quê? Porque seguirão em conjunto. Competência. O juiz que é competente absolutamente para julgar a ação originária deverá também ser absolutamente competente para julgar a ação reconvencional. Tudo bem? Sob pena, obviamente, de ocorrer o indeferimento por falta de competência do juízo. E, por fim, conexão. Deve existir conexão entre os fatos e os fundamentos da defesa e da ação originária. Então, aquilo que eu vou reconvir tem que ter sentido, tem que ter ligação com os fatos apresentados na petição inicial. Eu não posso trazer créditos ou situações alheios à demanda originária dentro da reconvenção.
A formalização da reconvenção, como eu disse a vocês, pelo princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, pelo princípio que estabelece que a essência, a finalidade essencial da petição deve ser preservada, também é um entendimento dos processualistas civis, tá? Pelo enunciado 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que estabelece: para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocadamente o pedido de tutela jurisdicional, qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial. Então, em via de regra, não é necessário que se abra um tópico e que se use, né, o nome iuris, o nome reconvenção. O fato de, na sua petição de defesa, contestação, você mencionar que o seu cliente tem direito a recebimento contrário ao autor, um entendimento processual é que já é válida a reconvenção. É óbvio que, como bons operadores de direito que os senhores e as senhoras são, é importante sim que se faça, né, que se abra um tópico específico dentro da contestação, mencionando ali a reconvenção e trazendo toda a sua fundamentação jurídica, tá, conforme o modelo que nós já vamos ver a seguir. Pelo Daniel Amorim, né, ele entende que esta forma autônoma de alegação na reconvenção não perdeu a natureza jurídica de ação, né, como nós já vimos anteriormente, tá? Bem como que o parágrafo 2º do artigo 343 mantém a autonomia da reconvenção, estabelecendo que, ainda que a ação originária seja extinta ou impeça, né, a análise do seu mérito, o prosseguimento da reconvenção irá acontecer da mesma forma, tá? Ainda o Daniel Amorim, né, destaca ele: desta forma, ainda que não exista regra similar àquela prevista no artigo 299, que exigia a apresentação concomitante de contestação ou reconvenção, parece que o ingresso da reconvenção, mesmo que antes do vencimento do prazo de resposta do réu, retira do réu o direito de contestar posteriormente, ainda que dentro do prazo. Acredito que, neste caso, continua a se operar a preclusão mista, consumativa temporal. Pessoal, o que o Daniel Amorim está estabelecendo? Lá no CPC antigo de 73, havia o artigo 299 que estabelecia que a reconvenção e a contestação teriam que ser apresentadas simultaneamente. Então, no momento em que o advogado protocolava a contestação, logo na sequência ele teria que apresentar a reconvenção. Se ele não o fizesse, ocorreria o que chamamos de preclusão. Hoje, né, pelo novo CPC, algo que me parece, essa regra está superada. Por quê? Porque a reconvenção hoje, em via de regra, ela deve ser apresentada dentro da contestação. Então, facilitou. Mas a ideia que o legislador está questionando aqui é na situação do réu querer apresentar a reconvenção de forma apartada. O doutrinador estabelece que, se ele apresenta a reconvenção antes e somente posterior apresenta a contestação, o entendimento dele é que ocorre a preclusão consumativa e temporal, ou seja, a contestação não deverá ser recebida pelo magistrado. E a doutora Tereza Arruda Alvim estabelece que a apresentação da reconvenção em peça separada, contudo, não é a razão para indeferimento liminar da reconvenção, constituindo-se em mera irregularidade formal. Então ela já tem um entendimento um pouco diverso, ela entende que há uma mera irregularidade, né, e pelo princípio da primazia no julgamento do mérito, o juiz deve sim receber e julgar o processo conforme lhe é devido. Ressaltando que, no caso de indeferimento da reconvenção, por se tratar de um julgamento antecipado parcial, é o entendimento do artigo 354, parágrafo único do CPC, que a decisão que se refere ao caput pode-se dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, a petição, o recurso cabível à hipótese de indeferimento da reconvenção será agravo de instrumento. Finalizando aí, né, sobre o recolhimento da reconvenção, como nós havíamos dito, por ter uma natureza de ação, obviamente deve sim ser recolhido às custas, né? Inclusive deverá existir um valor, que esse valor é como se fosse o valor da causa,
inclusive aplicando-se as mesmas regras lá do artigo 292 do CPC. Então, por esse motivo, é obrigatório o recolhimento de custas ou, caso a parte requeira justiça gratuita, que sejam anexos documentos comprobatórios da hipossuficiência, né, em se tratando de pessoa jurídica. Em se tratando de pessoa física, artigo 99, parágrafo 3º, a mera declaração, né, já é o que basta, pois existe ali a presunção legal. E o ônus sucumbenciais também pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que causou, né, aquele que trouxe a necessidade da apresentação da defesa ou da reconvenção, deverá arcar com as despesas processuais, os custos processuais, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, nos termos ali do artigo 85, parágrafo 1º do CPC. Bom, vamos continuar, né? Já 20 minutos ainda dá tempo. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelo bem simples, tá? De contestação com reconvenção. Então, nós temos ali no início o endereçamento, o número do processo, a qualificação da parte ré, o nome, né, da peça, a contestação. Como tópico 1, nós temos a síntese da exordial, ou seja, onde será realizado um breve resumo da petição inicial, de tudo que o autor disse, né, anteriormente. Como tópico 2, tá errado, ele pulou para 3, né? Como tópico 2, na verdade é o seguinte, eu não constou no material, mas como tópico 2 seria da verdade dos fatos, né? O momento em que o réu traria a verdade de tudo o que aconteceu, trazendo a sua exposição fática sobre os fatos de fato ocorridos. Como tópico 3, nós teríamos das preliminares. E aí seria aqui mencionado tudo aquilo que está descrito lá no artigo 337 do CPC, né? Se é caso de nulidade de citação, se é caso de incompetência relativa, incompetência absoluta do juízo, se é caso de irregularidade de representação, se é caso de ilegitimidade, se é caso de indeferimento da petição inicial por inépcia. Tudo bem? Então, tudo isso será apresentado aqui dentro das preliminares. 4, do direito. E aí aqui seria a defesa propriamente dita, né? Lembrando que o direito, a matéria de direito pode ser dividida em matéria de direito direta ou matéria de direito indireta, né? Direta é a impugnação, o ataque a todos os tópicos descritos na inicial. E já o indireto são os fatos modificativos, extintivos, ou impeditivos do direito do autor, que deverão ser expostos também aí dentro do tópico do mérito. E aí sim abriríamos um tópico, então, da reconvenção. E aqui traríamos a situação do prejuízo material que o réu teve em razão dos fatos descritos na inicial, e por esse motivo ele quer que a parte contrária lhe indenize. Inclusive, essa indenização pode ser até moral. Imagine-se que uma pessoa ingressa com uma ação trazendo inverdades, trazendo ofensas, tudo bem? Com relação ao réu, e o réu, requerendo aquilo de direito, pede então os danos morais como reconvenção. Tá? E aí nós teríamos o último tópico dos pedidos, antexposto requer. E aqui, senhores, eu fiz uma diferenciação quanto aos tópicos, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, tá? Para haver uma separação entre eles e vocês conseguirem entender melhor. Mas nada impede que na prática você faça tudo de uma forma só corrente, tá? Então, tópico 1, quanto às preliminares, aí aqui coloquei como exemplo em relação ao valor da causa, com relação às custas, né? Com relação à justiça gratuita, poderia ser também. 2, quanto à reconvenção, e aí estabeleceria ali então o que se quer com a reconvenção, quais são os pedidos, né, da reconvenção. Colocaria-se ali no 2.3 o valor da causa, né, lembrando-se que a reconvenção tem natureza de ação, tá? A condenação do autor reconvindo nas custas e honorários, e aí caso, né, o juiz entenda que não seja caso da apreciação da reconvenção, que não seja caso da reconvenção notadamente, passa o réu a requerer, e aí entramos ali na matéria do mérito da defesa. Tá? Professor, não poderia ser o inverso? Poderia colocar o mérito da defesa antes, a reconvenção depois? Sem problema algum, poderia ser também. Tá? Isso aqui é só um breve modelo para que vocês entendam como ocorreria isso na prática. Tá? E aí, quanto ao mérito que seja afastado, e aí seria lá
tudo aquilo que foi pedido pela parte autora, nós estaríamos então contestando, impugnando, né? Lembrando lá do princípio da eventualidade, o princípio da impugnação específica. 4, quanto às provas, né? Protesto provado legado por meio de todas as provas admitidas em juízo. E aí então finalizaríamos a nossa petição, né? Nesses termos para deferimento, local e data, e nome e assinatura do advogado. Bom, meus amigos, é isso. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre reconvenção. Bons estudos a todos.